E agora uma mensagem dos céus para você, para a sua vida, ainda no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 5, está escrito assim: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. A palavra de Deus nos revela, tanto no livro do profeta Ezequiel, quanto em todo o Novo Testamento, de que o Espírito discerne todas as coisas, até as coisas de Deus. Então, nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento verdadeiro, um conhecimento real, verdadeiro das coisas de Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Isso só é possível através da relação do Espírito, do nosso Espírito com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus aqui, por exemplo, neste versículo 5 de Ezequiel capítulo 11 que nós acabamos de ler, que nos diz que caiu sobre o profeta Ezequiel o Espírito do Senhor, num símbolo semelhante ao Pentecostes, quando caiu o Espírito Santo sobre a igreja que estava reunida e todos falaram em outras línguas, conforme concedia o Espírito Santo, e é através desta ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus é que o Espírito Santo de Deus nos revela todas as coisas, até a profundeza de Deus, até o conhecimento de Deus que nós precisamos ter. Nós precisamos ter este encontro com Deus, este relacionamento com Deus, que é a possibilidade da vida eterna, a possibilidade da salvação eterna, é a possibilidade de termos em nós, habitando o Espírito de Deus que nos vivifica, nos dá uma nova vida, nos faz um novo homem, nos faz uma nova criatura. Podemos assim estar com Deus para sempre, eternamente. Nós temos a vida eterna e o penhor desta vida eterna é o Espírito Santo habitando em nós. É a prova de que já estamos ligados à vida eterna no céu com Deus, é através do Espírito. Então, nós já temos falado aqui que nós somos criados do pó da terra, porque com a desobediência, com o pecado, o salário do pecado é a morte. E que como nós viemos do pó, para o pó voltaremos. Então Deus já nos criou com esta possibilidade da morte, do pecado, da desobediência. Já estava ali preparado, cuidado por Deus, essa possibilidade. Mas da mesma forma que nós somos criados, nosso corpo físico, do pó, que simboliza a terra, a morte, o sepultamento, o descer para as profundezas do Sheol, da terra, da angústia, das trevas, da morte, do sofrimento pelo pecado, também Deus soprou em nós o Espírito, o fôlego, que nos faz então ter também uma ligação com o céu, a possibilidade da vida eterna. Então Deus também colocou ali no jardim do Éden a árvore da vida. E o homem tem acesso, pode ter acesso ainda hoje, através de Cristo, que é o nosso fruto da árvore da vida, ele quem nos dá a vida eterna. Nós examinamos as Escrituras porque julgamos encontrar nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de Cristo, que Cristo é a vida eterna, que Cristo é o fruto da árvore da vida. Então essas verdades só são possíveis de ser discernidas, entendidas, através do Espírito. Por isso o profeta tem esta revelação, tem esta sabedoria, tem esta visão do céu, da terra, da vida, da morte. Conhece as coisas de Deus, conhece as coisas da vida, porque o Espírito Santo nos revela todas as coisas. Então vamos falar sobre isto hoje. Esta é a mensagem do céu para você neste dia. Vamos então observar que quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Deus conhece. Jesus conhece. Então vamos ver a respeito deste conhecimento da salvação,
esse discernimento do Espírito de Deus a respeito do nosso espírito, essa ligação, qual a palavra de Deus diz, que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então nós já temos este conhecimento. O Espírito de Deus fala, comunica ao nosso espírito de que nós já fomos aceitos por Deus, já fomos escolhidos por Deus, de que nós já temos agradado a Deus. E em Cristo somos feitos co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus como Cristo. Então existe o discernimento do Espírito. O Espírito Santo faz a leitura de todas as coisas, tem o discernimento, tem a sabedoria. Ele, então, conhece as coisas do Espírito, as coisas do coração do homem, as coisas da mente, as coisas que estão em cada um, o que cada um tem no coração, em todos os cantos, no mais profundo do seu ser, da sua alma, do seu espírito. O Espírito Santo, ele lê, ele observa, ele sabe, ele conhece muito bem quem é você, as suas intenções, o que você quer, o que você vai fazer, o que você realmente se propôs a fazer lá na força maior que move o seu ser, sua alma, o seu coração, como a força do amor, das intenções, do seu querer, do seu maior querer. Então o Espírito Santo, ele constantemente faz a leitura do que está no nosso coração. Ele sabe se você tem um coração predisposto a obedecer a Deus, se você tem um coração enganoso, se você tem um coração mentiroso, então as suas veredas serão falsas, serão desorientadas. Afirmarão com os lábios alguma coisa, mas o coração estará longe de Deus, longe daquele propósito. Você vai até dizer que quer ir a um lugar, mas Deus conhece o seu coração e sabe que Ele vai te dirigir para outro lugar. Você está se enganando, você está enganando, tentando enganar a Deus, tentando enganar o próximo. Com as suas palavras você se dirige para um lado, mas Deus lê, através do Espírito Santo, o propósito do seu coração. E ele está firmado para o outro lado. Deus sabe. Então, se o seu coração é enganoso, é mau, é um coração perverso, segundo a palavra de Deus. É um coração que não agrada a Deus. Coração enganoso, coração soberbo, coração altivo, coração que quer tirar proveito apenas de um momento. Você está ali pelas circunstâncias daquele momento, mas mudando as circunstâncias, alterando-se, o seu coração irá para outro caminho, irá para o outro lado. Deus já sabe disso, o Espírito de Deus sabe disso. Então, muitas vezes a palavra profética vem não em cima da aparência que você está tentando construir, falsificar uma visão, mas o Espírito de Deus, ele perscruta até o que você tenta esconder, ocultar. E ele diz, não é verdade, não é este o seu caminho, não é para este lugar que você está dizendo que vai, que realmente você irá. Porque o seu coração está propondo, está dizendo, está me mostrando outra coisa. Você serve a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Então o Espírito Santo faz a leitura do coração. Por exemplo, quando Jesus fala, acaso quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Então por que é que Jesus está dizendo isto? Porque através do Espírito Santo, Jesus sabe onde tem fé. Ele acha fé. Ele discerne a fé. Alguém que afirme, eu tenho fé, eu creio em Deus. Só Jesus sabe, só o Espírito Santo sabe se essa declaração é uma declaração verdadeira, de coração, é um coração honesto, é um coração justo, é um coração sincero, é um coração reto. Jesus sabe. Então, quando ele diz, quando ele voltar, ele vai olhar no coração. E ele vai dizer se existe fé na terra. Nós até podemos dizer a aparência. Parece que há fé.
Mas só Deus sabe. Só Deus pode dizer se realmente há fé ou não. Tanto que ele deixa esta condição. Ele não afirma que haverá fé. Ele diz, por acaso ainda haverá fé na terra? Jesus saberá. Ele vai olhar, o Espírito Santo olha por dentro, olha a alma, olha o espírito, olha o coração, coisa que nós não podemos ver, nós só olhamos o que está por fora. Mas Deus vê o que está lá dentro, bem lá dentro do seu ser, do coração de todos os homens, de todas as mulheres, de toda a humanidade. Então é Jesus quem vai dizer, por acaso você tem fé? Por acaso ainda tem fé na sua cidade? No seu país ainda há fé? Achará Jesus fé no Brasil? Achará Jesus fé nas Américas, na Terra? É isso que ele está dizendo. Que ele discerne, ele sabe dizer agora o nível da fé que existe na Terra. Se há fé, em que grau essa fé está sendo exercida. Vamos então falar sobre fé. Qual é esta fé? Como é a fé? Que Jesus sabe, Jesus conhece o coração de cada um. Não adianta você se aproximar a ele apenas com os lábios. Você consegue convencer uma pessoa, um ser humano que vê a sua aparência e vê alguma coisa exterior que você tenta aparentar, demonstrar. Mas Jesus sabe, ele conhece o seu interior, conhece o seu coração. Então, o que é a verdadeira fé? A fé, nós costumamos dizer que a fé tem a sua origem lá em Abraão. Abraão é nosso pai na fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como foi a fé de Abraão? Que fé é essa que Deus reconheceu em Abraão? Deus viu a fé em Abraão. Quando Deus viu fé em Abraão, isso agradou a Deus. E Deus declarou, quem tiver esta fé conforme teve Abraão, este será salvo. Este alcançará a vitória. Este me agrada. Abraão agradou a Deus pela fé. E quem tem essa fé é filho de Abraão e agrada a Deus. É isso que o livro de Hebreus, por exemplo, trata em grande parte do seu livro. Então a fé é um modelo, um exemplo de fé, a origem, o primeiro sinal, a manifestação de fé que agradou a Deus, por isso ele é cognominado pai na fé, é Abraão. E Abraão recebeu de Deus, então, uma palavra. E a resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Deus falou com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, que eu te darei como herança. Serás pai de grande nação, serás abençoado e serás uma bênção. Então, Abraão demonstra a fé quando ele sai de uma terra visível, de uma família, uma parentela visível, que lhe dá sustento, a qual ele tem de maneira material, real, palpável, a sua sobrevivência e algumas garantias que a sua parentela lhe dá. Mas então ele recebe uma palavra de Deus, que ele não vê. Ele não vê a terra, mas ele crê. Ele tem uma fé que lhe diz que ele vai sair da sua terra, ele vai obedecer a palavra de Deus, ele vai ter certeza que aquela palavra de Deus, a promessa de Deus, irá se cumprir. Ele então glorifica a Deus com a fé. E ele então se torna um peregrino. E a palavra hebreu, a palavra que vem traduzida para nós, é aquele peregrino. O hebreu, Abraão, foi um peregrino da fé. Ele sai de uma terra e vai para outra, com certeza que vai chegar. Ele sai de uma terra visível para uma terra ainda invisível. Ele não vê, mas ele crê. Ele confia em Deus. Ele confia que ele vai sair da sua terra e ele vai chegar. Então o hebreu é um peregrino confiante. Ele vai até o fim.
Ele vai porque ele sabe que lá no final Deus o espera, a bênção de Deus o espera, a promessa de Deus vai estar lá, ele vai encontrar. Ele tem fé, ele tem certeza de coisas que ele não vê. Daí nasce a palavra hebreu, peregrino da fé, o que vai de uma terra palpável, que deixa o palpável, o material, o visível, pelo invisível, desde que tenha a palavra de Deus, desde que venha de Deus, venha uma promessa de Deus. Por isso, o homem, ele não viverá só do pão, mas ele viverá da palavra de Deus, da promessa de Deus, que a promessa de Deus é mais certa do que o mundo material, do que o visível. O que Deus promete é melhor. O que Deus tem preparado é maior, é melhor, é bênção maior. Deus vai te abençoar. Obedeça a Deus, receba a palavra de Deus, creia em Deus, comece a dar glória a Deus, comece a louvar a Deus. Deus falou contigo, agradeça a Deus por Ele ter te visitado, por Ele estar te escolhendo, por Ele estar falando contigo. Está dizendo, creia em mim, será salvo, tu e a tua casa, você será abençoado, você terá vitória, você será feliz, você vai realizar o propósito da sua vida, porque você é meu, você me pertence. Foi Deus quem te criou para Ele, para a sua glória, para lhe agradar, para lhe servir. Você só será realmente feliz servindo a Deus, da forma como Deus te orientar. Então, a grande bênção que se abre aqui, através de Abraão, pai na fé, é a bênção da palavra de Deus, da orientação de Deus, do ensino de Deus, de nós termos Deus conosco, de Deus nos guiar. Isso é a realização da vida. Nós somos criados por Deus, para andarmos com Deus, para servirmos a Deus. Nós somos criados para morar com Deus, nós somos criados para sermos filhos de Deus. Então, chegarmos a Deus é o grande objetivo, é a grande vitória, é a grande realização, é termos um encontro com Deus e andarmos com Deus e morarmos com Deus eternamente, e vivermos com Deus. Então, Abraão recebe a palavra de Deus e ele crê, por isso ele tem certeza de que ele, obedecendo a Deus, ele será abençoado. Ele vai deixar a vida que ele vinha tendo com a sua parentela e vai viver com Deus. Ele vai morar com Deus. Ele crê que Deus tem algo preparado para ele. Hebreus vai dizer que ele tem certeza que Deus tem uma cidade eterna para ele, que aqui só vai começar a bênção, mas como Deus é eterno, como Deus é espírito, Deus vai dar a ele a vida eterna. Abraão já tinha essa confiança. Eu vou viver com Deus agora e de agora para sempre. Eu vou ser abençoado nessa terra e Deus tem a eternidade ainda para me dar. Deus tem muito mais. Deus não tem só a terra. Deus tem a terra e a eternidade. Deus tem tudo e muito mais para te dar. Quando você toma essa palavra com fé, quando você crê que Deus tem tudo e muito mais, a eternidade, Deus tem a terra e a eternidade. O Espírito de Deus, ele se agrada de você, ele conhece o seu coração, ele lê então a intenção do seu coração e você crê com esta fé, Deus vai realizar, Deus é fiel, ele vai cumprir, eu vou. E o Espírito Santo lê essa mensagem, codifica essa mensagem, diz: esse coração é meu. Este coração vai comigo e eu vou com ele. Se ele é todo meu, eu sou todo dele. Estaremos juntos eternamente. Então o Espírito Santo vem habitar neste coração, disposto a obedecer a Deus pela fé, como Abraão. Em um certo momento, estava havendo uma tempestade no mar, os discípulos estavam temerosos, com medo. Jesus dormia ali no barco e eles acordaram: Jesus, o Senhor não se importa que nós morramos, tempestade. E Jesus acalma a tempestade, acalma o mar
E pergunta: ainda não tendes fé? Vocês ainda não sabem que ser filho de Abraão, ser um hebreu, ser filho de Abraão, significa ter certeza que você vai andar com Deus e vai chegar na eternidade, e vai ser abençoado, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai fazer milagres na sua vida. Isso é andar pela fé, é viver pela fé. O justo viverá da fé, vai andar pela fé, vai viver em fé, vai romper em fé, vai vencer o adversário, vai receber a coroa, será coroado, receberá o dom da vida, a vida eterna. É salvo, será salvo, é abençoado, tem vitória, é uma bênção. Vocês ainda não têm fé de que nós somos como Abraão? Nós vamos vencer, nós vamos lutar, nós vamos caminhar, nós vamos andar, nós vamos avançar, nós vamos receber. Deus vai te coroar, Deus vai te dar a vitória, que Deus fará os milagres necessários, que o mar vai se abrir, que o mar vai se acalmar, que você vai passar, que você vai andar por sobre as águas, que você vai lutar e você vai vencer. E a alegria é nossa, a alegria da vitória é sua. Você receberá no céu, haverá uma festa no céu quando você entrar. A vitória é sua, o caminho já está preparado. Jesus venceu, ele abriu o caminho. Quem tem fé, ele vive em alegria, ele vive cantando e dizendo: certamente vou chegar. Certamente Deus tem preparado algo melhor para nós. Certamente Deus vai me dar a vitória. Certamente com Deus eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer em nome de Jesus. É a minha fé que me diz isso. Quem tem fé canta, quem tem fé glorifica a Deus. Quem tem fé afirma pela fé que vai chegar. Abraão saiu do mundo, saiu da sua parentela, saiu da sua terra e chegou à terra prometida. E você também chegará e vai ser coroado, receberá a coroa da vitória. E nessa trajetória, a fé se cumpre pelas obras. Realmente a fé sem obras é morta, porque a fé significa seguir neste caminho em direção a Cristo. É conquistar, é avançar, é crer, é tomar posse, é prosseguir, é caminhar em direção a Cristo, que é o fruto da árvore da vida. O que faltou no primeiro homem, na primeira mulher, de andarem e irem até o centro do jardim onde estava a árvore da vida e o fruto da árvore da vida, e tomar deste fruto e comer e realizar esta obra de fé para glorificar a Deus. O que faltou neles, Abraão realizou, porque Deus disse: vai e eu vou te dar a bênção. Eu vou te dar o fruto da árvore da vida. E Abraão deixou a sua terra e foi até o lugar da bênção. E caminhou pela fé. A fé nos leva a agir. A fé nos leva a realizar. A fé nos leva a conquistar. A fé vai nos levar a abrir o mar, a acalmar a tempestade, a seguir com Cristo. A com Cristo avançar, lutar e vencer e conquistar, tomar posse da terra prometida e viver para a glória de Deus e servir a Deus. A fé nos leva à ação. A fé nos leva a realizar obras da fé. A fé produz, a fé é produtiva. A fé não fica quieta, parada, infrutífera. A fé produz frutos. A palavra de Deus nos diz que pelos frutos os conhecereis. Conhecereis os profetas, conhecereis os obreiros, conhecereis os filhos de Deus, os servos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus, pelas obras, pelo que cada um vai mostrar, pelos frutos dos seus lábios, por atitude de fé, porque eles não desistem. Quem tem fé realiza as obras de Cristo, obras ainda maiores realiza. Caminha em direção a Cristo, que é o fruto da árvore da vida.
Ele é o fruto da vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Ele é a vida está nele. E quem tem fé, a fé de Abraão, que é salvo, é aquele que persevera até o fim. É aquele que trabalha até o fim. É aquele que serve a Deus até o fim, guarda o que tens e conquista a coroa da vitória. Que Deus te dê essa fé, que você viva nesta fé. Você receba este dom da fé e creia que Deus vai te conduzir em vitória, que Deus te dará tudo. Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar o seu trabalho, os frutos da sua mão, Deus vai abençoar a sua entrada, a sua saída. Deus vai te dar vitória. O Senhor será contigo nesta terra. E além de tudo, Deus tem muito mais. Deus tem a eternidade. Ele próprio é a sua alegria. Ele é a sua vida. Deus te quer com Ele e quer você vivendo com Ele eternamente. Que você seja abençoado pela fé, que você receba Cristo no seu coração. Invoque agora o nome de Cristo para que Ele venha morar contigo, habitar na sua vida através do Espírito Santo. E Deus vai te conduzir nesta vida com paz, alegria e vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.